Olá, queridos, a paz do Senhor a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma escola bíblica da comunidade cristã nos teus braços. Hoje nós vamos iniciar uma série chamada Lições em Gênesis. A partir deste dia nós vamos trazer algumas lições tiradas de histórias que nós conhecemos e estão contidas no primeiro livro da Bíblia. Então, hoje nós começamos com a lição 1, que diz assim, como título: A meia-verdade também é mentira. Eu gostaria que você comigo entrasse nessa história para a gente tirar a lição dela. Essa história é uma história de Abraão e seu filho Isaque, mas não necessariamente a história em que Abraão sacrificou Isaque, mas histórias que são parecidas, atitudes parecidas com este tema. A meia-verdade também é mentira. O texto que nós vamos ler está em Gênesis, no capítulo 12, versículos de 10 a 20, que diz o seguinte: E havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu o quê? Chegando ele para entrar no Egito, disse a Sara, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E será que quando os egípcios te virem, dirão: Esta é sua mulher, e matar-me-ão, e a ti guardarão em vida. Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por sua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abraão no Egito, viram os egípcios a mulher, que era muito formosa, e viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó, e fez bem a Abraão por amor dela. E ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Porém, feriu o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sara, mulher de Abraão. Então chamou o Faraó a Abraão e disse: Que é isto que me fizeste? Por que você não me disse que era tua mulher? Por que disseste isso? É minha irmã. Por isso eu a tomei por minha mulher. Agora, pois, eis aqui a tua mulher. Toma e vai-te. E Faraó deu ordem aos seus homens a respeito dele, acompanharam-no, a ela e a sua mulher e a tudo que tinha. Amém? Então, queridos, essa é a primeira história. Todos nós sabemos que Abraão desce para o Egito. Na aula anterior, nós falamos por que Abraão desceu para o Egito. Ele desceu para o Egito porque havia fome em Canaã, lugar que Deus lhe ordenara que fosse. Então ele vai para o Egito e quando ele chega para entrar no Egito, ele combina com Sara. Ele diz assim: Sara, vamos fazer o seguinte, vamos dizer que você é minha irmã, porque aí senão eles vão me matar. Então ambos consentiram na meia-verdade. E por que meia-verdade? Porque na verdade Sara era irmã de Abraão mesmo. Era da família, era irmã por parte de pai. A história do povo de Israel, no começo dela, eles foram formando o povo das famílias, porque Deus havia impedido relacionamentos com gente estrangeira. Então, era comum isso. A filha do pai casar com o irmão, filho só por parte de mãe. Enfim, assim foi. Então, o Abraão, ele não fez algo tão errado aos nossos olhos. Ele mentiu. E aí Deus entrou com providência. Quando Sara estava lá na casa de Faraó, Deus mandou praga. Deus mandou praga lá para o palácio de Faraó. Ali eles ficaram com chagas. Então Deus advertiu o Faraó de que aquela mulher era a mulher de Abraão. Então o Faraó vai e devolve a mulher, dizendo: O que você me fez? Olha aí o que teu Deus fez comigo, e devolve. Então Abraão não confiou na bondade do Senhor. E Deus, na sua grande misericórdia, livrou Sara e restituiu a Abraão.
Mas olha, esse mesmo fato aconteceu com o filho de Abraão, o Isaque. A mesma coisa, agora está em Gênesis, capítulo 26, versículos de 6 a 11, diz assim: assim habitou Isaque em Gerar, e perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca de sua mulher, disse: é minha irmã, porque temia dizer: é minha mulher, para que porventura, dizia ele, não me matem os homens daquele lugar, por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: eis que na verdade é tua mulher. Como, pois, disseste, é minha irmã? E disse-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu, porventura, não morra por causa dela. E disse a Abimeleque: que é isto que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste homem ou sua mulher, certamente morrerá. Queridos, infelizmente, Isaque, além de ter seguido os passos do pai, que já tinha sido repreendido por Deus, também mentiu dizendo que Rebeca era sua irmã, pois na verdade era sua mulher. Também é uma meia-verdade, porque a Escritura diz que a essência desse relacionamento era, eles eram irmãos ou primos, diz a palavra do Senhor. Mas ele usou esse álibi, esse argumento. E eu pergunto assim, ele aprendeu com quem? Onde ele ouviu? Porque quando o Abraão mentiu para Faraó no Egito, Isaque nem era nascido. Olha o que Isaque faz depois de muitos anos, depois de muito tempo, porque Sara foi ter Isaque lá quase na sua morte, na velhice. Deus deu Isaque a Sara. O problema é, as histórias chegam, o seio familiar se apercebe dessas coisas. Então, olha o caráter de Isaque. Ele também, pensou, meu pai teve essa estratégia, eu também terei. Não obstante, ele também sabia que Deus havia repreendido Abraão. Queridos, dois homens de Deus. O Abraão foi chamado o pai da fé. Isaque foi um homem muito rico. Isaque também foi conhecido como um homem que abria poços e dali desses poços sempre jorrava água. Algumas vezes, quando ele começava a abrir poços, as pessoas, olha, isso aí não dá água não. E ele continuava cavando poço e as águas sempre surgiam. Deus foi muito misericordioso com Isaque e com Abraão, mas eles também cometeram os seus pecados e tiveram as suas fraquezas. E uma delas traz à tona a nossa lição. Será que Deus concorda com isso? Com uma meia-verdade? Porque não tenho dúvida de que Sara sempre foi a mulher de Abraão. Não tenho dúvida de que Rebeca sempre foi mulher de Isaque. Nada menos do que mulher. E Deus concordaria com isso? Porque hoje nós vivemos num tempo onde as pessoas também estão habituadas a dizer meias-verdades, a criar subterfúgios, álibis. É nesse ponto que eu gostaria de tirar as lições dessa história. Olha só, a primeira lição: será que por Deus ter livrado ambos da morte e ter intervindo na situação das mulheres, ele consente com a mentira? Em hipótese nenhuma, querido. Deus abomina a mentira. Nenhum desvio da estrita integridade pode encontrar a aprovação de Deus. Olha o que diz em Salmos, capítulo 119, versículo 163. Abomino e odeio a mentira, mas amo a tua lei. Em Números, capítulo 23, versículo 19, Deus diz assim: Deus não é homem para que minta. Então, queridos, não há nenhuma forma ou nenhum pensamento de que Deus aceita a meia-verdade. A meia-verdade é mentira.
Porque ou é verdade ou é mentira. Não existe meia, não existe mentirinha pequena, não existe mentira branca. Mentir é mentir. E a mentira desagrada a Deus. Amém? A segunda coisa, ou a segunda lição que eu queria mostrar para vocês é que meia verdade é mentira. Ah, mas Abraão e Isaac mentiram. Eles, na verdade, mentiram, mas não mentiram. Eles falaram a meia verdade. Não há meia verdade, tá bom? Não há meias verdades. O que há é verdade ou mentira. Ou seja, Jesus ou o diabo. Isso por quê? Porque Deus abomina a mentira e descreve o seu inimigo como o pai da mentira. Eu quero dizer, como começou essa mentira? Começou com o próprio diabo. Por que ele se tornou o pai da mentira? Porque o diabo, no Éden, com o primeiro homem, com a primeira mulher, ele entra e a Bíblia diz que a serpente, e essa serpente é Satanás, seduziu a Eva. Essa história de mentira fazia com que a Eva pensasse que a árvore que Deus colocou no jardim do Éden guardava segredos que Deus não havia revelado para ela. Quando o diabo seduz Eva, ele diz assim, ele começa a dizer coisas dos céus, ele olha para a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele diz assim, olha, o que Deus disse a respeito dessa árvore? E a Eva contou. E Satanás deu a entender que não era tudo. Que Deus não amava Adão e Eva o suficiente para contar tudo o que estava relacionado à árvore do conhecimento do bem e do mal. Tanto que Satanás disse assim, se tu comer, você vai ter um conhecimento parecido com o dele. Ele não te disse isso. Então a mentira de Satanás foi mostrar para Eva que Deus estava escondendo coisas dele. Que Deus não os amava o suficiente para contar toda a verdade sobre o Éden. Grande mentira. E Jesus, quando ele vem à Terra, ele chama esse Satanás do pai da mentira. Ele construiu uma grande mentira, o homem caiu nessa mentira. Amém? Então, querido, nessa história aparecem as primeiras desculpas. Quando o homem cai, quando a Eva cai, quando Adão cai, aí vem as desculpas. Porque quando a gente tem uma meia-verdade, a gente também tem um álibi e tem as desculpas. E as justificativas. Então, a serpente seduziu a Eva com uma grande mentira. Ambos caíram em tentação. Agora, quando Deus vem, ambos se escondem atrás de suas justificativas, atrás de seus álibis. Então eles disseram, não fui eu, foi ele. Ele disse, não foi eu, foi ela. Então sempre isso eu fiz por causa disso. Na verdade não queríamos. Na verdade aquelas justificativas que comumente a gente vê nos relacionamentos. A falta de transparência e a falta de verdade. A parte mais triste da construção da mentira é quando alguém, querido, se torna expert. Sabe, bom de mentir, bom em produzir meias verdades, ou seja, álibis para justificar pecados ou condutas inconvenientes. Mas Deus não muda. A tendência que nós temos é tendência de dar jeitinho. Exemplo, sabe, a pessoa quando não quer ir a algum lugar, não quer ir a uma festa, não quer ir à igreja, ou não quer trabalhar, então o que faz comumente? A maioria das pessoas, dá um jeito. Diz que eu viajei, que o pneu furou, que o ônibus não passou, que a minha tia morreu, que fulano... Isso são as justificativas. Esse é chamado o jeitinho nosso. As pessoas atribuem isso muito ao povo brasileiro, né? Não, mas é o mundo inteiro. Porque isso é uma fraqueza do homem. Fugir das responsabilidades. Então, quando a gente tem a tendência de dar jeitinhos, nós revelamos a nossa fraqueza. O homem fraco, querido, mente. E esse se torna excelente, ótimo em dar desculpa. E eu tinha um professor que dizia assim, olha, se alguém é bom em dar desculpas, ele não é bom em quase mais nada. Se você é bom em dar desculpa, em justificativa, raramente você vai ser bom em alguma coisa.
porque tudo que não for tão bom tem desculpa. A terceira lição que eu trago para vocês é a seguinte: será que é possível viver uma vida livre da mentira? Ou seja, ser 100% verdadeiro? Mas olha, Jesus, ele se descreveu como a verdade. Ele disse assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então, quando Cristo veio a este mundo, ele fala: eu sou a verdade, em mim não habita mentira, eu sou a própria personificação da verdade nessa terra. Agora, quando nós entregamos o coração para Jesus e chamamos Jesus, ele vem morar dentro de nós. Ele habita em nós, através do seu Espírito. A verdade veio habitar dentro de nós. Então, é possível viver 100% a verdade? Em primeiro, você tem que conhecer a verdade. Porque nós estamos vivendo em tempo em que nós relativizamos a verdade. Olha, quando você quer quebrar o marxismo, por exemplo, você trabalha na esfera da verdade. Isso é mentira, isso é verdade. Isso é mentira, isso é verdade. A Bíblia diz assim: seja a tua palavra sim, sim ou não, não. Fora disso, é relativismo. Quando as pessoas começam a pecar e não querem sair do pecado, eles criam uma doutrina, algo novo, uma filosofia, para fugir da verdade. Então essa coisa nós precisamos quebrar e isso mover o nosso caráter a viver 100% a verdade. É possível? É. Conheça Jesus, conheça a palavra, conheça Deus. E se você se entregou ou quer se entregar ao Senhor, a verdade vai habitar em você. E todas as vezes que você pensar em falar uma mentira, isso vai pesar tanto na sua cabeça, vai pesar tanto que você vai, meu Deus, porque o Espírito Santo está nos ensinando a viver a verdade. Porque a mentira, ela entra com muita facilidade em nossa memória e posteriormente em nosso caráter. Comece hoje, então, a viver, a falar a verdade. Na nossa congregação, eu costumo dizer às pessoas que nós não aceitamos as fofocas nem as mentiras. Não aceitamos as intrigas. E quando elas aparecem, nós chamamos todos os envolvidos. E aí a gente afasta a mentira. Porque se alguém é bom para falar por trás, ele deve ser bom para falar à frente. Não tem aquela coisa, vou te contar uma coisa, mas não conta para o fulano. Não, filho, se me contar uma coisa, o fulano, e é do fulano, o fulano também vai participar. Porque aí a gente alinha o nosso caráter. A gente não foge da verdade falando mentira. Olha o que diz a Bíblia. O Paulo, em Efésios capítulo 4, versículo 25, diz assim: portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. Paulo está falando o seguinte: se você fala uma mentira sendo pertencente no corpo, todo o corpo sofre. Todo o corpo sofre. Então, você deve abandonar a mentira porque você faz parte do corpo de Cristo. E Cristo é a verdade. Para terminar, querido, eu quero dizer que quando mentimos, desconfiamos da fidelidade e do poder de Deus para guardar as nossas vidas. Foi isso que aconteceu com Abraão e Isaac. Ora, Abraão, que se tornou o pai da fé, naquele tempo, naquela caminhada, ele não confiava na fidelidade de Deus. Porque ele preferiu dizer: olha, essa aqui é minha irmã, porque aí ninguém vai me matar. Mas ele jamais falou assim: você é minha mulher e vai ser minha mulher aqui no meio de todo mundo e Deus vai me livrar. Então Deus teve que repreender tanto ele quanto a Isaac. Então, queridos, olha, Deus tem poder para nos guardar. A verdade, quando ela é revelada, mesmo que doa, o Senhor, ele joga luz. Falar a verdade é jogar a luz. Quando temos a prática de mentir, não somos libertos do veneno de Satanás e possivelmente ainda somos chamados de filho do diabo. Porque essa mentira de Satanás perpetuou-se por Caim. E entrou no mundo. Porque tem gente que tem mania de mentir. Às vezes nem precisa mentir, mas mentiu. Não sei se algum de vocês já passou por isso. Mas por que eu falei a mentira? Nem precisava. Mas isso já está no caráter, já está na índole. E tem que sair de você, querido. Fala a verdade. Para que o teu caráter seja o caráter de Cristo, que é a verdade que está dentro de nós. De outro lado, quando não falamos toda a verdade, certamente estamos hesitando em obedecer a Deus. Porque tem muita gente que não fala toda a verdade.
omite algumas coisas. Essa é o pensamento do mundo, não é o pensamento da igreja. Tem gente que não gosta de falar a verdade. Tem gente que omite. Tem gente que fala só pela metade. Mas verdade ou ela é toda, ou ela não é verdade. Então, Colossenses capítulo 3, versículos de 9 a 10 diz assim: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Sabe por que nós não devemos mentir? Porque nós somos nova criatura. Nós nascemos de novo. Nós vivemos no reino do Filho do amor, Jesus Cristo. Eu quero que você viva a verdade. Tem alguma coisa impedindo na sua vida, querido, de te levar a viver 100% a verdade? Mude hoje. Porque todos os que têm algo escondido e que não pode revelar e vivem numa mentira, estão adoecidos, estão empobrecidos. Então, eu quero declarar a vida de Deus, a verdade. Jesus é a verdade. Viva a verdade. Mesmo que tenha que ser duro, mas é melhor a verdade. Amém? Pai, muito obrigado pelas vidas que estão nos assistindo. Deus, que o Espírito da verdade entre no coração, entre na mente desses filhos. E nós, o povo teu, que se chama pelo teu nome, queremos, ó Deus, ser considerados justos, pessoas fiéis, pessoas com um bom caráter. Agora e sempre. Amém. Amém, meu querido. Até a próxima. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente.